O mundo está mudando diante dos nossos olhos, e muitas pessoas acreditam que os sinais descritos há milhares de anos estão começando a acontecer exatamente agora. Guerras surgem sem aviso, nações vivem em tensão constante, fenômenos estranhos aparecem nos céus, terremotos aumentam em várias partes do planeta e milhões de pessoas sentem que algo muito grande está prestes a acontecer. Mas a pergunta que ninguém consegue ignorar é: será que estamos vivendo os últimos tempos? E se os antigos textos bíblicos estiverem certos? E se os sinais do Apocalipse já tiverem começado, e a maioria das pessoas simplesmente não percebeu? Hoje você vai conhecer os 7 sinais do Apocalipse nos últimos tempos que estão assustando o mundo inteiro. E eu já aviso, o último sinal pode mudar completamente a maneira como você vê o futuro da humanidade. Então fique até o final, porque o que você vai ouvir pode explicar muitas coisas que estão acontecendo agora mesmo. Desde os tempos antigos, profetas falaram sobre um período de caos, medo e transformação mundial. Muitos acreditavam que isso aconteceria em um futuro distante, mas hoje, olhando para o estado atual do planeta, muita gente começou a mudar de opinião. O primeiro sinal é justamente algo que nunca esteve tão presente como agora: guerras e rumores de guerras. Em praticamente todos os continentes existem conflitos, ameaças militares, alianças perigosas e líderes falando sobre destruição em massa. Países que antes eram aliados agora vivem em tensão. Povos inteiros vivem com medo de ataques, crises políticas e possíveis guerras globais. E o mais assustador é que a Bíblia descreve exatamente isso. Em Mateus 24, Jesus fala claramente que antes do fim haveria guerras e rumores de guerras. Mas existe algo ainda mais perturbador: nunca na história da humanidade o ser humano teve tanto poder de destruição como hoje. Armas nucleares, tecnologia militar avançada, drones de guerra e sistemas capazes de destruir cidades inteiras em minutos. Basta um erro, apenas uma decisão errada, para o mundo mergulhar em um caos sem precedentes. E talvez o mais preocupante seja o fato de que muitas pessoas já começaram a considerar uma grande guerra mundial como algo inevitável. Será coincidência? Ou estamos realmente vendo o primeiro grande sinal acontecer diante dos nossos olhos? Mas isso é apenas o começo. Porque o segundo sinal é algo que afeta diretamente milhões de pessoas em silêncio: a fome, as crises e o colapso econômico. Em várias partes do mundo, famílias inteiras não conseguem mais sobreviver com dignidade. Os preços aumentam constantemente, empregos desaparecem, moedas perdem valor e o medo do futuro cresce todos os dias. Enquanto alguns acumulam riquezas inimagináveis, multidões vivem sem o básico para sobreviver. A Bíblia fala sobre tempos em que haveria escassez, fome e sofrimento em grande escala. E o mais impressionante é perceber como isso começou a se intensificar nos últimos anos. Pandemias, conflitos internacionais e crises globais afetaram o planeta inteiro. Muitas pessoas que antes tinham estabilidade agora vivem desesperadas tentando pagar contas, alimentar suas famílias e manter suas casas. E existe um detalhe assustador que pouca gente percebe: crises econômicas globais normalmente preparam o terreno para mudanças mundiais extremamente perigosas. Em tempos de medo, as pessoas aceitam qualquer solução prometida pelos poderosos. E é exatamente aí que muitas teorias sobre os últimos tempos começam a ganhar força. Agora imagine isso: enquanto o mundo enfrenta guerras e crises, a natureza também parece estar reagindo. Esse é o terceiro sinal. Terremotos, enchentes, incêndios gigantescos, furacões violentos, secas extremas e fenômenos climáticos cada vez mais intensos. Em muitos lugares, pessoas dizem que nunca viram nada parecido. Florestas inteiras queimam, cidades desaparecem debaixo da água e regiões inteiras sofrem com temperaturas extremas. A Bíblia descreve acontecimentos assim como sinais dos últimos dias. E mesmo quem não acredita em profecias percebe que algo estranho está acontecendo no planeta. A natureza parece descontrolada. Cientistas tentam explicar, governos fazem alertas, mas o medo cresce porque ninguém consegue prever até onde isso pode chegar. E talvez o mais assustador seja o fato de que muitos desses eventos estão acontecendo com uma frequência cada vez maior. Alguns acreditam que isso é apenas consequência das ações humanas. Outros acreditam que são sinais espirituais avisando que o mundo está entrando em uma nova fase.
Mas independente da explicação, o medo já tomou conta de milhões de pessoas. E antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Você acredita que esses sinais realmente indicam os últimos tempos? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Comente agora porque sua opinião pode abrir os olhos de outras pessoas que estão assistindo este vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso, sombrio e revelador, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque os próximos vídeos vão mostrar segredos que quase ninguém tem coragem de falar. O quarto sinal é um dos mais assustadores de todos, porque ele acontece silenciosamente, dentro das pessoas. A Bíblia fala que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E quando olhamos para o mundo atual, isso parece cada vez mais real: violência aumentando, famílias destruídas, amizades falsas, traições, ódio nas redes sociais, pessoas incapazes de sentir compaixão umas pelas outras. Muitos vivem apenas para si mesmos. O egoísmo se tornou algo normal. Pessoas humilham outras por diversão, mentiras se espalham rapidamente e a verdade parece perder valor a cada dia. Nunca houve tanta conexão através da internet, e ao mesmo tempo tantas pessoas se sentindo vazias, solitárias e perdidas. O respeito desaparece lentamente. Valores que antes eram considerados importantes agora são ignorados. E existe algo ainda mais perturbador: muitas pessoas começaram a sentir uma espécie de vazio espiritual impossível de explicar. Como se o mundo tivesse perdido sua essência. Como se algo invisível estivesse mudando o comportamento da humanidade aos poucos. Esse talvez seja um dos sinais mais perigosos, porque ele não destrói cidades imediatamente. Ele destrói o coração das pessoas primeiro. E então chegamos ao quinto sinal, talvez um dos mais debatidos nos últimos anos: o avanço da tecnologia e o controle global. Antigamente isso parecia ficção científica. Hoje parece realidade. Câmeras em todos os lugares, rastreamento digital, inteligência artificial, reconhecimento facial, sistemas capazes de monitorar milhões de pessoas em tempo real. Muitos acreditam que a humanidade está entrando em uma era onde praticamente tudo será controlado digitalmente. Dinheiro digital, identidades digitais, informações pessoais armazenadas em enormes sistemas globais. E é exatamente aqui que muitas pessoas começam a ligar esses acontecimentos às profecias bíblicas sobre o controle mundial nos últimos tempos. Porque pela primeira vez na história existe tecnologia suficiente para monitorar praticamente toda a humanidade ao mesmo tempo. E isso assusta muita gente. Alguns dizem que é apenas evolução tecnológica. Outros acreditam que tudo isso prepara o cenário para algo muito maior e mais sombrio. O mais impressionante é perceber que as pessoas estão entregando sua privacidade voluntariamente, sem perceber o tamanho do poder que certas organizações e governos estão acumulando. E se tudo isso estiver realmente conectado às antigas profecias? E se o mundo estiver caminhando lentamente para um sistema global de controle total? Mas existe um sinal que vem crescendo silenciosamente e que muitos ignoram completamente. O sexto sinal é o aumento do medo, da ansiedade e do desespero coletivo. Nunca houve tantos casos de depressão, medo constante, crises emocionais e sensação de vazio como atualmente. Milhões de pessoas vivem assustadas sem conseguir explicar exatamente o motivo. Parece que existe uma tensão invisível no ar. As notícias são dominadas por tragédias, violência e incertezas. O futuro parece cada vez mais instável. E isso gera um sentimento coletivo de insegurança. Muitas pessoas começaram a ter a sensação de que algo muito grande está para acontecer. Como se o mundo estivesse caminhando para um ponto sem retorno. E talvez o mais assustador seja perceber como isso afeta principalmente os jovens. Uma geração inteira crescendo cercada por medo, insegurança e incertezas sobre o futuro. A Bíblia fala sobre tempos de angústia como nunca houve antes. E olhando para o estado emocional da humanidade hoje, muita gente acredita que já estamos vivendo exatamente isso. Agora preste muita atenção, porque o sétimo sinal é considerado por muitos o mais forte de todos. O aumento das profecias, dos avisos e dos acontecimentos espirituais ao redor do mundo.
Relatos de pessoas afirmando ter sonhos estranhos, visões perturbadoras, experiências inexplicáveis e sentimentos intensos de que o fim está próximo. Em várias partes do planeta, líderes religiosos, estudiosos e até pessoas comuns começaram a falar sobre sinais espirituais acontecendo simultaneamente. Alguns dizem que isso sempre existiu. Outros acreditam que agora está acontecendo com uma intensidade diferente. E existe algo curioso. Quanto mais o mundo mergulha no caos, mais pessoas começam a buscar respostas espirituais. Como se no fundo sentissem que algo muito maior está acontecendo além do que conseguimos ver. Muitas pessoas afirmam que nunca sentiram tanta necessidade de buscar Deus, entender profecias e se preparar espiritualmente como agora. E talvez isso aconteça porque o medo do desconhecido está crescendo rapidamente. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza: quando tudo isso vai acontecer? Porque ao longo da história muitas pessoas tentaram prever datas para o fim do mundo e falharam. Porém, o que mais chama atenção atualmente não é a tentativa de descobrir o dia exato. É perceber quantos sinais parecem estar acontecendo ao mesmo tempo. Guerras, crises, catástrofes, mudanças sociais, avanço tecnológico, medo coletivo e busca espiritual. Tudo acontecendo em uma velocidade assustadora. E talvez seja exatamente isso que deixa tantas pessoas inquietas. Porque nunca o mundo pareceu tão próximo de uma transformação gigantesca. Agora imagine acordar amanhã e descobrir que eventos inimagináveis começaram a acontecer simultaneamente ao redor do planeta. Imagine aeroportos fechando, sistemas entrando em colapso, pessoas desesperadas tentando entender o que está acontecendo. Parece cena de filme, mas muitas pessoas acreditam que o mundo está mais próximo disso do que imaginamos. E quando olhamos para a história, percebemos algo importante: grandes mudanças mundiais normalmente acontecem quando a maioria das pessoas acredita que nada vai acontecer. É justamente no momento de distração que tudo muda. Talvez você esteja assistindo esse vídeo apenas por curiosidade. Talvez ache tudo isso exagero. Mas existe uma razão pela qual temas sobre Apocalipse, profecias e últimos tempos despertam tanto interesse. No fundo, o ser humano sempre sentiu medo do desconhecido. E quando o mundo começa a mostrar sinais de instabilidade, esse medo aumenta ainda mais. As pessoas começam a procurar respostas, sinais, explicações e qualquer coisa que faça sentido em meio ao caos. Porque a verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos anos. Mas uma coisa é certa: o mundo está mudando rapidamente. E existe algo que torna tudo ainda mais assustador. Muitas das coisas que antes pareciam impossíveis agora são consideradas normais. Conflitos globais, crises econômicas gigantescas, vigilância digital, inteligência artificial avançando rapidamente, desastres naturais extremos, tudo isso passou a fazer parte do cotidiano. Aos poucos, a humanidade está se acostumando com situações que décadas atrás pareceriam cenas de um verdadeiro apocalipse. E talvez seja exatamente assim que grandes mudanças acontecem. Não de uma única vez, mas lentamente, até que as pessoas percebam tarde demais. Muitos especialistas dizem que estamos entrando em uma nova era da humanidade. Outros acreditam que estamos nos aproximando do cumprimento das antigas profecias. Mas independente da crença de cada pessoa, existe algo impossível de ignorar: o mundo atual está diferente de tudo que já vimos antes. A velocidade das mudanças assusta. Informações se espalham em segundos, crises atingem o planeta inteiro rapidamente e qualquer acontecimento pode gerar consequências globais quase instantaneamente. Isso nunca aconteceu dessa forma na história humana. E talvez o detalhe mais perturbador seja este: muitas pessoas sentem que algo está errado, mas não conseguem explicar exatamente o que. É como se existisse uma sensação invisível de alerta constante. Uma tensão silenciosa. Um sentimento de que o mundo está caminhando para um evento gigantesco. Algumas pessoas ignoram isso completamente. Outras passam noites pensando sobre o futuro. E existem aquelas que começaram a estudar profecias antigas tentando encontrar respostas antes que seja tarde demais. Agora pense nisso por alguns segundos. E se esses sinais realmente forem reais? E se a humanidade estiver vivendo exatamente o período que tantas profecias descreveram há milhares de anos?
O que aconteceria com o mundo? Como as pessoas reagiriam? Quem estaria preparado? Essas perguntas assustam porque ninguém possui todas as respostas. Mas talvez o objetivo desses sinais nunca tenha sido espalhar medo, talvez o verdadeiro objetivo seja fazer as pessoas despertarem antes que seja tarde. Porque enquanto muitos vivem distraídos, outros estão observando atentamente cada acontecimento global. Cada guerra. Cada crise. Cada desastre. Cada mudança tecnológica. Tudo parece se conectar de alguma forma. E isso alimenta ainda mais o mistério em torno dos últimos tempos. Alguns acreditam que estamos apenas no começo. Outros dizem que os sinais finais já começaram. Mas existe algo em comum entre todos eles, a sensação de que o mundo nunca esteve tão próximo de uma transformação radical. Talvez daqui a alguns anos as pessoas olhem para este período da história e percebam que os sinais estavam diante de todos o tempo inteiro. Talvez descubram que ignoraram avisos importantes enquanto estavam ocupadas demais com distrações diárias. Ou talvez tudo isso seja apenas coincidência, uma sequência de eventos sem relação alguma. Mas mesmo quem não acredita em profecias admite que o mundo atual está cada vez mais instável, imprevisível e assustador. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Se o apocalipse realmente estivesse próximo, você estaria preparado? Pense nisso com calma. Porque muitas pessoas vivem como se nada pudesse acontecer, mas a história já mostrou que tudo pode mudar da noite para o dia. Um único evento pode transformar completamente o planeta em questão de horas. E talvez seja justamente isso que tantas profecias tentaram alertar desde o início. Se você chegou até aqui, comenta agora a frase: os sinais já começaram. Quero ver quantas pessoas realmente acreditam que estamos vivendo os últimos tempos. E se esse vídeo te fez refletir, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui nós vamos continuar explorando os maiores mistérios, profecias e segredos que o mundo tenta esconder. Porque uma coisa é certa, os próximos anos podem mudar a humanidade para sempre.